Boa noite, amados irmãos. Vamos, então, nos concentrar nas nossas tarefas de grandes responsabilidades para todos nós que aqui nos encontramos, né? Viemos aqui buscar a ajuda de Jesus, mas nas orientações que recebemos através das lições, elas nos relembram a nossa responsabilidade de estarmos encarnados aqui na Terra para sermos luz uns para os outros, né? Então, nesse momento, fecharemos os nossos olhos, ligando o nosso coração a Jesus, pedindo a Ele força para que não venhamos desfalecer nas nossas tarefas que representam para todos nós o amparo divino, o testemunho que cada um de nós deveremos impor a nós diante das tarefas que Jesus confia a todos nós. Te agradecemos, Jesus, por esses momentos de bênção renovadora, por esses momentos difíceis que muitas vezes passamos por eles com a Tua ajuda e vamos Te agradecer, porque sabemos que as nossas tarefas, cada um deverá responder por si, diante da consciência e diante de Deus. Então te agradecemos, pedindo sempre que nos abençoe, que nos dê forças, que nos dê coragem, Jesus, para atingirmos o caminho de luz e podermos construir a luz em nosso viver. Abençoe os nossos irmãos desencarnados que aqui se encontram, encarnados, os nossos benfeitores e equipes especializadas no trabalho do bem, de recompor as energias daqueles que aqui vêm, como nós, também necessitados de refazer a nossa energia positiva junto a Ti, Jesus. Abençoe os nossos irmãos que se encontram com os nomes no livro de prece, todos eles também aguardando esse momento da Tua visita, dessa luz misericordiosa que ilumina os corações, que conduzem corações encarnados, desencarnados para o aprendizado maior da vida que é conduzido por Ti. Fica conosco, ajude-nos a estar contigo, agora e sempre, que assim seja. Nós vamos estudar do livro psicografado pelo Chico Xavier, pelo espírito do irmão X, que tem o nome de Luz Acima, é o nome do livro. E ele vai nos trazer uma lição muito importante para todos nós, a lição 46, que tem o título A Revolução Cristã. A Revolução Cristã. E o irmão X passa para nós, através do Chico, dizendo: ouvindo variadas referências ao novo reino, Tomé impressionara-se acreditando o povo judeu nas vésperas de formidável renovação política. Então, Tomé, né, achou importante esse momento em que ouvia referências sobre o novo reino. E ele diz assim: indubitavelmente Jesus seria o orientador supremo do movimento a esboçar-se ideias, né? E sem dúvida, né? Ele tinha certeza que Jesus seria aquele que iria conduzir, ser o orientador do novo reino. E então ele dizendo assim que um reino esboçar ideias pacíficas, né, para terminar com a certeza em choques sanguinolentos, porque não se reportava ao mestre constantemente a vontade do Todo-Poderoso. Era inegável o advento da nova era, a chegada da nova era, né? Legiões de anjos, Jesus dizia, né? Legiões de anjos desceriam provavelmente dos céus e pelejariam pela independência do povo escolhido. Veja bem, justificando-se a expectativa, toda a gente se agrupava em redor do Messias, registrando-lhe as promessas.
Todos nós, né? Se fosse no nosso tempo agora, Jesus aqui na terra presente, nós estaríamos todos juntos com Ele para ver as propostas, né, renovadoras que Ele iria trazer para todos nós. E o irmão X continua: estariam no limiar da terra diferente, sem dominação e sem escravos, submetendo certa noite ao Cristo as impressões de que se via possuído. Ele ouviu a confirmação esperada. Sem dúvida, explicou o Nazareno, o Evangelho, olha só, veja bem o que o Evangelho representa para todos nós. Jesus disse: o Evangelho é portador de gigantesca transformação do mundo. Olha o valor de nós estudarmos o Evangelho e vivenciarmos, né, através do nosso dia a dia, o que está escrito, o que está ali para a nossa renovação. E ele é um gigantesco de tantos ensinamentos que poderão mudar, transformar o planeta Terra. Todos nós, né? Destina-se à redenção das massas anônimas e sofredoras, reformará o caminho dos povos. É a promessa do Evangelho, é o que o Evangelho nos traz. Um movimento revolucionário, acentuou Tomé. Tomé perguntou, né, a Jesus: é um movimento revolucionário procurando imprimir mais largo sentido político à definição? E Jesus respondeu: sim, acrescentou o Divino Mestre, não deixa de ser para todos, né? O Evangelho vivenciado nas escolas religiosas, na sociedade, na política, nós estaríamos bem melhor aqui na Terra, bem mais já agrandado no conhecimento e na vivência do Evangelho. E aí ele continua dizendo: entusiasmado, o discípulo recordou a agressividade, né, que naquela época tinha sobre as raças, desde os padecimentos no deserto, a capacidade de resistência que assinalava a marcha dos israelitas, a começar de Moisés, e indagou sem rebolsos: Senhor, confiar-me-ás porventura o plano central do empreendimento? Então ele queria já ter uma condição, né, nesse empreendimento do novo reino, ele se fazer aquele que representava já os ensinamentos revolucionários que o Cristo trouxe, né? E aí dirigiu-se Jesus, significativo olhar, e observou. Amanhã, disse Jesus a Tomé, amanhã, muito cedo, iremos ambos ao monte, marginando as águas. Ele ia ao monte e caminhando na beira das águas, né? Teremos talvez mais tempo para explicações necessárias. Veja bem, Jesus foi para a natureza, convidou Tomé a caminhar na beira das águas, para que ele pudesse explicar com a vivência, porque Jesus não escreveu para nós, ele não disse, ele viveu, ele ensinou vivendo, passo a passo, junto à natureza. E ele diz assim: intrigado, o apóstolo aguardou o dia seguinte, e buscando ansioso a companhia do Senhor, muito antes do sol nascente, em casa de Simão Pedro, com surpresa encontrou à espera dele, a fim de jornadearem em detença. Então, o apóstolo, né, foi buscar, levantou muito cedo e ficou na espera até que desse um certo horário para ele ir na casa de Pedro e se encontrar com Jesus, né? Quando chegou lá, Jesus já estava à espera dele há muito tempo e ele achou que ele estava muito cedo para receber as orientações, né? Aí eles não deram muitos passos e encontraram um pobre pescador embriagado. Veja como Jesus ensinou na natureza, encontrando as pessoas, os necessitados, né? Não deram muitos passos e encontraram um pobre pescador embriagado e estirar-se na via pública. O Messias parou, Jesus, né, parou, acercou-se do mísero
e socorreu. Veja bem. E aí, olha só, que Tomé falou para Jesus: o que é isso, Jesus? E ele estava assim, enfadado, porque Jesus foi socorrer um bêbado caído na via pública, né? Este velho, né, e deu aquele nome, diabo, é Jonas, borracho, renitente. Para que ajudá-lo? Olha só. E a gente quer seguir os passos de Jesus, né? E ele falou: um bêbado caído às margens da estrada, para que ajudá-lo? Amanhã estará deitado aqui à mesma hora, nas mesmas condições. Olha só o que Tomé falou para Jesus, hein? E aí, o companheiro celeste, que é Jesus, todavia não lhe aceitou o conselho e retardiu. Olha o que Jesus disse a Tomé: não te sinto acertado na alegação. Jesus disse que ele não estava certo com aquele propósito dele de seguir Jesus e não acolher aquele irmão ali deitado, mesmo que bêbado, mas sem saber o que estava acontecendo com ele, estava ali. E Jesus disse: não me sinto acertado nas alegações. Ele disse que o nosso irmão, né, aquele apóstolo, aquele discípulo que queria aprender com Jesus, né, estava errado naquele pensamento, naquele sentimento dele. Ignoras, olha só, ignoras o princípio da experiência de Jonas. Precisa passar, né, muitas vezes. Não sabes por que fraqueza se rendeu ele ao vício, né? A gente sabe quando a gente vê um irmão caído na rua, bêbado, a gente sabe por que ele está bêbado, o que levou ele a beber e a cair ali na rua, né? Nós não sabemos por quê, qual foi o sentimento que ele teve, a tristeza, para ele se envolver com um vício, como disse Jesus. É enfermo do espírito. Jesus disse a ele: ele é enfermo do espírito, em estado grave. Imagine aquele que for assistir o outro e ignorar que o outro está bêbado e não socorrer, não ajudar, né? E Jesus disse para ele que ele é um enfermo de espírito e em estado grave. Seus sofrimentos se agravam à medida que mergulha no lamaçal. Cada vez, né, que a gente se deixa o vício tomar conta de nós, nós nos afundamos mais nos erros, no lamaçal da nossa própria consciência. Realmente vive reindicidos em falta. Ele está cometendo uma falta. É uma falta nossa quando a gente erra, deixa o vício vencer a nós. E não só o vício da bebida, né? Nós temos muitos vícios a vencer. Entretanto, não consideras razoável que o serviço de socorro, olha Jesus dizendo, não é razoável que o serviço de socorro exija também o ato de começar? Vamos começar assistindo o irmão que está caído na rua, bêbado, né? Conduzi-lo ele a alguma coisa que ele possa se alimentar, tomar um banho, trocar de roupa, né? É o começo do nosso ato de socorrer também. Se a gente nunca socorreu ninguém nessa condição, nós vamos começar assim, porque ele está precisando de ajuda, aquele próximo nosso, doente, enfermo, bêbado, né? E nós precisamos começar a ajuda, e tem que ser por ali, aquele que a gente primeiro encontrar na nossa vida. E então, Jesus diz, o aprendiz não respondeu, limitando-se a cooperar na condução do bêbado para o lugar seguro. Depois que Jesus falou tudo isso para ele, né? Se fosse para nós também, a gente ia ser bem, né, quietinho, e ele conseguiu ajudar Jesus, levou o irmão a um lugar seguro, onde caridosos amigos se dispôs a fornecer-lhe lume e pão. Veja bem, depois que você faz um ato de socorro a alguém, quantos irmãos vêm nos ajudar, né? Logo em seguida veio outro que deu pão, deu a ajuda necessária para ele. É só a gente começar. E ele disse assim, retomava a caminhada, e Jesus e Tomé começavam a caminhar de novo. Socorro aquele bêbado, né? Eles começaram a caminhar de novo.
E que eles encontraram? Pobre mulher, toda pressa veio, a pobre mulher que a toda pressa veio implorar ao Messias lhe visitasse a filhinha em febre alta. Veja, se termina o socorro e a gente às vezes fala assim, já estou cansado, né? Já trabalhei tanto, tanta assistência, a gente já teve junto de irmãos que choram, que sofrem. Mas aí Jesus mal atendeu aquele senhor que estava bêbado ali, encaminhou ele, deu o socorro que ele podia dar na hora, outros veio e fizeram tudo aquilo que era preciso. Ele já encontrou uma senhora que veio às pressas, correndo e pediu a Jesus, ao Messias, que socorresse a filhinha dela que estava com febre alta. Acompanhado pelo discípulo, né? Jesus sempre é acompanhado pelo discípulo, o Salvador orou ao lado da pequenina, confiante, abençoou-a e restituiu-lhe a tranquilidade do corpo. Olha, 2 socorros, né? De imediato. Iam também saindo de Cafarnaum, mas foram abordados por 3 senhoras de aspectos humildes, que desejavam instruções da Boa Nova para os filhinhos, né? Elas também queriam que Jesus falasse algo para as crianças, instrução para os filhinhos. O Cristo não se fez rogado, prestou esclarecimentos simples e concisos. Jesus falou breve, né? Ele não demorou. Ainda não havia concluído aquele curso rápido do Evangelho, que estava ensinando, passando para aquelas 3 senhoras, como orientar os filhos dentro do Evangelho. Ele não tinha nem terminado aquela assistência. Jafé, o cortador de madeira, veio resfolegando, suplicar-lhe a presença no lar, porque o seu filho estava morto e a sua mulher tinha enlouquecido. Olha, quanta assistência. Veja bem, né? Vamos assim, acompanhando mentalmente, formando um quadro, né? Jesus iniciou a sua tarefa e a gente se cansa muito rápido nas nossas tarefas, né? Então, esse Jafé, ele veio pedir a Jesus que fosse na casa dele. O filho tinha acabado de morrer e a mulher dele tinha enlouquecido pelo acontecimento. O emissário de Deus seguiu sem pestanejar, à frente de Tomé, silencioso. Reconfortou a mãezinha desvairada, devolvendo-a ao equilíbrio, e ensinou a casa perturbada que a morte, no fundo, era a vitória da vida. Ele conseguiu ajudar a senhora, né, a acalmar e a compreender que a morte, no fundo, é a vitória da vida. Veja bem, quantos ensinamentos. Vamos analisando as tarefas do Cristo, né? Se nós quisermos seguir os seus passos, receber as suas assistências, que todos nós precisamos, vamos também abrir o nosso coração, como nos diz aqui no começo, vamos iniciar nossa tarefa. Se a gente precisa acolher um irmão que está bêbado, caído na rua, vamos iniciar nossa tarefa de socorro, porque outras virão, né? E o serviço da manhã observava ali o tempo, absorver ali o tempo. O serviço da manhã absorver ali o tempo. E assim que se puseram a caminho, mais outra tarefa, em definitivo, eis que uma anciã semi-paralítica pede o amparo do amigo celestial, trazia a perna horrivelmente ulcerada e dispunha apenas de uma mão. Mais um socorro, né? Não se canse de ajudar, de fazer, de cumprir os deveres, porque eles vão aparecendo, vão surgindo na nossa vida. Então, ele teve que socorrer de imediato uma senhora que tinha a perna toda ulcerada e só tinha uma mão. Ela não tinha nem as 2 mãos para se ajudar, né? O Messias acolheu-a bondoso,
solicita o concurso do apóstolo, né, que é o nosso irmão que estava ali em aprendizado, Tomé, e conduz-la a sítio vizinho. Levaram ela ao sítio vizinho, a um local onde lhe lava as feridas e deixa convenientemente asilada. Veja bem, vamos analisar quanta assistência, né? Quanta coisa boa. Jesus viveu isso aqui. Ele não ensinou para a gente fazer isso. Ele viveu e vive até hoje nos socorrendo, né? Prosseguindo a viagem para o monte, o mestre e o discípulo foram constrangidos a atender mais de 50 casos difíceis. Mais de 50 casos difíceis. Lenindo o sofrimento, olha aí o trabalho, que também nós podemos fazer. Lenindo o sofrimento, semeando o bom ânimo, suprimindo a ignorância e espalhando lições de esperança e de iluminação. Esse é o caminho também nosso. Sempre rodeados de cegos, de loucos, leprosos, aleijados, doentes, aflitos, mal tiveram tempo de fazer ligeiro repasto de pão e legumes. As tarefas difíceis, né? Tem que estarmos dispostos para fazer o trabalho, como a gente diz, eu estou com Jesus, confio, acredito, mas você anda como Jesus nos ensina? Essa é a nossa dificuldade. Às vezes não tem tempo nem de se alimentar. Quando atingiram o objetivo, já tinha anoitecido, já era noite. Estrelas brilhavam distante, chamavam-se, eles já se encontravam exaustos, cansados, né? O discípulo, né? Tomé, que mostrava os pés sangrando, enxugou o suor copioso e rendeu graças a Deus pela possibilidade de algum descanso. Nós somos os Tomés, né? Na hora de descansar, a gente sente-se muito agradecido a Deus. Hoje não tenho tarefa, né? A fadiga, porém, não lhe subtraíra a curiosidade. E ele ainda disse a Jesus, erguendo para o Cristo, ele indagou, Senhor, dar-me-ás agora a chave da conspiração libertadora, depois de ter passado por esse trabalho? Será que ele já tem uma chave, ele já tem algo para distribuir? Jesus vai confiar nele? E ele se sentiu cansado, pé sangrando, sem tempo para se alimentar, e perguntou a Jesus, né, se ele já tinha alguma coisa para oferecer sozinho dele mesmo. E o divino, interpelado, esclareceu sem vacilações. Tomé, olha só, gente, Tomé, os homens deviam entediar-se de revoltas, de guerras, que começam de fora. A gente já devia ter assim, né, deixar de provocar tanta guerra que a gente provoca, verbalmente, né, sentimentalmente, a gente cria tantos tumultos que é guerra. A gente, nunca tirei, mas a gente está guerreando verbalmente, a gente está prejudicando os outros com o nosso modo de ser, de pensar, né, nosso sentimento. E aí Jesus falou para ele que o homem devia parar com isso, né? Parar de provocar a guerra de sentimentos, né? E ele continuou dizendo assim, espalhando, né? Ele devia já parar com a guerra, espalhando ruínas e ódio, essa guerra de fora. A gente já tinha que parar dessas guerras, né? E aí Jesus diz assim, nossa iniciativa redentora, que é a nossa também, a nossa iniciativa redentora verifica-se de dentro para fora, não de fora para dentro, mas ainda trazemos grande dificuldade porque ainda estamos fora criando problemas e dentro de nós com certeza estamos ainda revoltados, né? Então já nos achamos em plena revolução evangélica. Nós já conhecemos o Evangelho, já com certeza já deixamos revolucionar os nossos sentimentos, o nosso pensamento, nosso olhar,
As nossas mãos já estão trabalhando diferente. Hoje a gente já sente a necessidade do outro. Já fizemos essa revolução interna, né? E agora é trabalhar isso que já sabemos. A nossa revolução evangélica é o dia de hoje. Começa hoje a nossa revolução interna, né? A externa, às vezes, ainda não conseguimos controlar, que vem dos outros, que vem de fora. Mas a nossa, nós já podemos nos controlar. E ela começa hoje, com os abençoados deveres. Olha só, com os abençoados deveres que nos trouxe, representa segura resposta à indagação que formulaste. Então, Jesus respondeu dessa forma para ele, né, para Tomé. Ele queria, assim, uma chave já, que ele já se sentisse liberto para ele fazer as tarefas como Jesus, né? E aí Jesus respondeu para ele que nós deveríamos deixar de provocar guerras externas, porque o conhecimento do Evangelho já tem que nos fazer uma revolução diferente dentro de nós. Já enxergarmos os outros como irmãos, né? Usarmos da compreensão, socorrer aquele que está mais fraco que nós, atendermos de toda forma. Então Jesus falou, e essa revolução evangélica nós temos que começar hoje, agora, a partir do momento que nós temos conhecimento do Evangelho. A nossa consciência vai nos cobrar, né? Então ele diz assim, que foi a resposta mais certeira que ele pôde dar a Tomé, né? Com a pergunta que ele lhe fez. E Jesus termina dizendo, tão interessante, né? Enquanto houver preponderância do mal, enquanto houver o mal aqui na terra, a traduzir-se em aflições e trevas no caminho dos homens, combateremos em favor do triunfo supremo do bem. Enquanto estivermos, né, com essa maldade externa e interna nossa, Jesus diz que a nossa tarefa, a revolução que devemos fazer dentro de nós, é do bem. Combateremos em favor do triunfo supremo do bem. E ele termina dizendo assim, e ante o discípulo, desapontado, concluiu, a ordem para nós não é de matar para renovar, mas sim de servir para melhorar e elevar sempre. Tomé passou a refletir maduramente e não mais perguntou nada a Jesus, né? E nós também já temos essa confiança. Então, Jesus termina dizendo a Tomé que a ordem para nós que já conhecemos o Evangelho não é para matar, para renovar, sacrificar o outro. Não, deixa ele aí, ele fez por merecer, né? A gente tem sempre esse julgamento. Vamos ajudar, vamos auxiliar em todos os momentos da nossa vida. E aí, quando a gente amadurece, como Tomé amadureceu, a gente não fica perguntando aos nossos benfeitores, a Jesus, o que eu tenho que fazer, qual é a minha mediunidade. É amar, servir, né? Reconstruir em todos os corações a paz, o equilíbrio de todos. E do Evangelho Vinha de Luz, nós vamos estudar uma lição que é a nossa posição aqui na Terra. Viemos com esse objetivo, em meio de lobos. Veja bem, a gente não está aqui na Terra com todos nós tendo o mesmo sentimento, o mesmo pensamento. Então, nós vamos aprender muito nessa lição do Evangelho, que vai nos completar o que Jesus ensinou a Tomé, quando Tomé queria saber se ele poderia já iniciar um trabalho dentro dele. Ele silenciou, não perguntou mais nada a Jesus, né? Esse texto é de Lucas, né? A anotação de Lucas, capítulo 10, versículo 3, mas é Jesus falando conosco. Ide, eis que vos mando, como cordeiros ao meio de lobo. Veja bem, nós viemos para criar harmonia, aonde estivermos e com quem estivermos. E Emmanuel nos diz, naturalmente Jesus, em pronunciando semelhante recomendação, reportava-se a cordeiros fortes, que conseguissem respirar em plano superior,
aos lobos vorazes. Veja bem, mesmo com aquelas guerras externas que a gente vive aqui no planeta Terra, no lar, nas religiões, nas nossas tarefas fora, na sociedade, nós temos que ser cordeiros fortes, saber qual é a nossa tarefa, renunciar, né? Como Tomé queria aprender com Jesus, porque nós estamos no meio de irmãos que desconhecem aquilo que nós conhecemos. Por isso, temos dificuldade, né, muitas vezes, de fazer com que o outro acredite em nós, só através da vivência do Evangelho. De revoluções feitas, essa revolução evangélica dentro de nós, acordando para a vida, os olhos, a boca, o sentimento, nós vamos ajudar os nossos irmãos sem temer. Fortes quer dizer, sabe da tarefa a cumprir. Seria razoável enviar ovelhas frágeis a bestas violentas? É uma pergunta que Emmanuel faz. Seria o mesmo que ajudar a carnificina. Se nós tivéssemos sido colocados aqui, compreendendo o Evangelho, estudando o Evangelho, para sermos como aquele outro que não conhece, seria como Jesus nos mandar aqui na terra para a carnificina, um matar o outro, como diz a lição que lemos no primeiro, né? Jesus falando a Tomé, nós viemos para construir, não para matar, para construir, não para matar a esperança dos outros, não para matar a felicidade do outro, né? Que às vezes a gente tem armas diferentes. O mestre indubitavelmente desejava as qualidades. Qual qualidade? A de ternura, de magnanimidade dos continuadores, mas não lhes endossaria a vacilação e a fraqueza. E a gente sabe o que faz, né? Muitas vezes a gente vacila. Hoje eu não vou fazer minhas tarefas, não vou socorrer, não faço que não vejo. Então é vacilação, é fraqueza nossa. Jesus não vai endossar essa nossa. Não, você estava mesmo cansado, você não tinha, né, condições. Não, nós não vamos ter esse aval de Jesus, não. E ele continua, aliás, para serviço de tal envergadura, desdobrando em verdadeiras batalhas espirituais, que a nossa batalha aqui é dupla, né? Nós temos a batalha de convivência entre encarnados e desencarnados. Então, Jesus nos diz assim, para um serviço de envergadura, desdobra em verdadeiras batalhas espirituais, ele necessitava de cooperadores fiéis. Jesus necessita que sejamos fiéis, bondosos, prudentes, mas valorosos. Aquele que conhece o Evangelho, que já revolucionou dentro dele o amor. Ele sabe que em todas as situações aqui na Terra, nós podemos viver o amor, né? Esse vai consolar, vai amparar, vai renovar. Como a gente estuda o Evangelho, jamais uma pessoa, um irmão nosso que não tem conhecimento, ele abandonaria aquele que com carinho, que com amor viesse o abraçar e socorrer, né? Jamais. Então veja bem, Jesus deseja que sejamos fiéis e bondosos, prudentes e mais valorosos. Enviava os discípulos ao centro de conflito áspero. E a gente vê, né, as dificuldades que nós ainda passamos para sermos cooperadores fiéis e bondosos aqui na terra, junto aos nossos irmãos. E prudentes e valorosos. Ainda temos grande dificuldade. Mas Jesus enviou os discípulos ao centro de conflitos ásperos, não no gesto de quem remete carneiro ao matador. E sim, a gleba de serviço, onde pudessem semear novos e sublimados dons espirituais entre os lobos famintos, através da exemplificação da vivência, né, no bem incessante. Entretanto,
Há companheiros ainda hoje que se acreditam colaboradores do Cristo apenas porque levantam aos céus as suas mãos postas. Veja bem, em atitude suplicante, ainda pedindo que Deus nos ajude, que eu fique curado, que as minhas coisas melhorem, né? Mãos postas para pedir. E Jesus, né? E esquecem-se que Jesus afirmou, peremptório, ide, eis que vos mando ao meio de lobos, de conflitos, de dificuldades, né? Em tal determinação, vemos claramente que existe trabalho a efetuar. Nós temos muito trabalho a realizar na nossa vida, ações beneméritas a instruir. E ele continuou, o mundo é o campo. O mundo é o campo onde o trabalhador encontrará sua cota de colaboração. Todos nós temos condições de colaborar, né? É preciso realmente ir aos lobos. Seria perigoso esperá-los, os ataques dos lobos, né? Então, que nós nos preparemos para que esses momentos nós podemos estar em paz, estar suave, cumprir os nossos deveres, ser fiéis, né, nas nossas tarefas, porque vamos, com certeza, sermos atacados, né? E Jesus diz que é muito perigoso a gente ficar esperando os ataques. Muitos lidadores, porém, reclamam contra a cruz e o martírio. Ah, mas é tão difícil, né? A gente sofre muito para conviver com as pessoas em paz, né? Então, é um martírio para nós. Esquecendo que o Senhor e seus corajosos sucessores, neles encontram a ressurreição e a eternidade através da resistência construtiva contra o mal. Olha só, que lição, né? Se os madeiros e leões retornassem, deveriam encontrar o trabalhador no esforço que lhe compete e nunca em atitude de inércia, à distância do ministério que lhe foi confiado. Aí está o perigo, né? A gente sem preparo, sem fazer essa revolução evangélica dentro da gente, sem o conhecimento, e sofrermos ataques de irmãos que também estão perto de nós, estão conosco e não ainda têm o conhecimento do Evangelho. E nos encontra em inércia, paralisados, né? O apelo do Cristo ressoa ainda agora. É imprescindível caminhar na direção dos lobos, ir de encontro a quem chora, a quem sofre, aqueles que estão desprezados, né? Para que a gente possa se preparar, vendo a dor do outro, sentindo a dor do outro, ajudando o outro a se levantar. Então, é imprescindível caminhar na direção dos lobos, não na condição de fera contra fera. Não retribuir o mal com o mal, mas na posição de cordeiros, embaixadores, não por emissários da morte, da destruição da esperança, da destruição das tarefas do outro, né? Que nós possamos estar dispostos a construir, ser embaixador da paz, da harmonia, da compreensão, não por emissários da morte, mas por doadores da vida eterna. Então, é muito importante essas lições para todos nós, porque vamos encontrar dificuldades de entendimento, de relacionamento com as pessoas, com os desencarnados, teremos ataques sim, né? Porque aqueles que não conhecem também precisam conhecer, mas não pela nossa fala, mas pela nossa vida, pela vivência, aquilo que nós representamos a cada um que convivem conosco, que estão conosco, transmitindo a eles a paz que recebemos através do Evangelho de Jesus, que ele foi ensinar a Tomé na natureza. Ele não colocou-se numa casa reservado para ensinar a Tomé como que a gente deve viver aqui na terra. Ele falou, vamos ao monte e vamos também caminhar diante das águas, que eu vos ensinarei
como que é receber a chave da vida e viver como Jesus nos ensinou, né? E Tomé já ignorou a primeira assistência que Jesus fez no caminhar, que era aquele irmão, né, caído, bêbado no chão. Ele falou: por que, Jesus? E amanhã ele está aí no chão de novo. E Jesus falou: mas não me agrada o seu modo de ser. Nós temos que recolher, temos que agradecer, temos que ajudar, sem sentir peso. E Jesus, naquele dia, fez 50 atendimentos, muito rápido. Crianças, desencarnes, né, loucura. E Jesus sempre andou no meio de todos nós, que muitas vezes nos falta o equilíbrio e, né, as deficiências nossas são muitas. Que Ele nos ampare e nos ajude a vivenciar. Que assim seja.